Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Como nós prometemos aqui na live e também no Instagram, no Facebook, nós disponibilizamos para vocês o cronograma para o TRT Rio de Janeiro, que vai ser a OCP que vai organizar esse concurso, e nós já falamos bastante sobre esse concurso, já disponibilizamos o cronograma, mas prometemos que iríamos mostrar aqui para vocês na tela como que vai ser esse direcionamento para a prova de técnico judiciário do TRT Rio de Janeiro. Eu vou explicar aqui novamente todos os princípios que você deve utilizar para montar um planejamento efetivo para conseguir aprovação nesse concurso do TRT, que é um ótimo concurso, e eu vou mostrar na tela aqui esses conceitos para que você possa também utilizar esse cronograma, fazer as alterações que você achar necessário para outros cargos, se você vai fazer aí para analista judiciário, área judiciária, execução de mandados, analista judiciário, área administrativa. Pega esse tutorial que eu vou mostrar aqui, como que eu montei o cronograma de técnico judiciário, área administrativa, e altere aí naquilo que for necessário, tá? Então agora eu vou acabar com o sofrimento de vocês de ficar olhando para essa minha cara de fuinha aqui. Vou colocar a minha carinha aqui no canto e vou mostrar a tela para vocês de forma bem simples como que você vai se planejar para esse concurso. Esse daqui é um mapeamento geral que eu fiz da prova, né? Aqui eu coloquei todas as matérias com as questões, o peso igualzinho, tá lá no edital, e fiz uma porcentagem da relevância de cada disciplina em relação ao total da prova, tá? Você vai perceber aqui que é bem simples. Inclusive nesse cronograma aqui eu estou disponibilizando essa planilha para você ter essa ideia aí para fazer esse planejamento inicial, tá? Técnico judiciário não tem segredo, ó. Português são 15 questões de peso 2. Isso daqui é uma novidade que eles fizeram aí, ó, deram um peso diferente para português, e eu acho que foi até razoável, bem legal, né? Eu acho que você vai aproveitar bem seu estudo nesse esquema aqui de peso 2 para português. 15 questões de peso 2, que dá um total de 30 pontos possíveis, certo? Você sempre pega o número de questões, multiplica pelo peso. Então, neste caso, eu já coloquei a porcentagem aqui para facilitar, né? Português vai ser 22% da prova. 22% dos pontos possíveis estão em português. Então você vai usar essa proporção aqui para direcionar o cronograma de estudos que eu já vou mostrar para vocês. E assim vai. Legislação, que é regimento interno, e o código de ética, nesse caso do TRT, você vai ver que são 5 questões de peso 1. Dá 4% da prova. Pouco peso, concordam? Então tranquilo. Direito das pessoas com deficiência, que é algo totalmente batido hoje em tribunais, né? Você precisa estudar esse conteúdo, em todas as provas vai cair, para todos os cargos. 5 questões de peso 1 também. Informática, mesma coisa, 5 questões de peso 1, 4%. E aqui está o pesado da prova sempre, no caso dos tribunais, que são os conhecimentos específicos, certo? 30 questões de peso 3, 90 pontos. E, claro, eu coloquei até em vermelho aqui, porque é uma grande dificuldade de vários concurseiros, né, que não enfrentam, às vezes, o problema que tem com redação. Redação tem que estar no seu planejamento, está no edital. Nesse edital está bem específico lá, que ela vale 30 pontos. No caso de técnico, vai ser uma questão, uma redação, tá? Então você precisa incluir isso daqui no seu cronograma também, porque ela é classificatória e eliminatória. Se você não tirar a nota mínima em redação, você é eliminado. Então não tem sentido você não se planejar, não se programar para essa fase. Beleza? Então esse daqui é um mapeamento geral. Você vai perceber que português e conhecimentos específicos dá um total de quase 90%, dá 88% da prova. Então você vai precisar focar muito nessas matérias. Conhecimentos específicos está legal nesse concurso porque está um pouco mais leve, porque não tem administração pública. Tem só o básico de tribunal trabalhista. Constitucional, administrativo, direito do trabalho e processo do trabalho. Isso eu acho que vai facilitar para a grande maioria, principalmente para aqueles que estão começando a estudar agora. Tem menos matéria para estudar. Essa daqui é a planilha simplificada de estudos para o TRT Rio de Janeiro 2018, técnico judiciário. Eu adaptei essa planilha simplificada da planilha automatizada do Aprovação Ágil. Se você já adquiriu a Aprovação Ágil, dá uma olhada na planilha que você recebeu automatizada e você pode jogar esse conteúdo que está aqui, nessa divisão que eu fiz, naquela planilha. Com certeza vai ser melhor para você, porque a planilha ela é mais agradável, ela tem mais recursos, ela tem um perfil de prova, ela tem outro formato de cronograma, que é aquele para matérias consecutivas. Então, se você tem uma aprovação ágil, vai lá e joga esse conteúdo lá.
Se você tem uma aprovação ágil também, na hora de tirar qualquer dúvida sobre como executar da melhor forma o seu planejamento, eu aconselho que você ficou com dúvida, dá uma olhadinha no conteúdo da aprovação ágil, porque lá está bem didático, bem simples para você entender. Se você não adquiriu a aprovação ágil, pegue essa planilha aqui simplificada, pode confiar nela, e eu recomendo, eu até coloquei aqui embaixo para ajudar vocês a se lembrarem disso, que vocês tenham acesso a uma playlist do Bitolei sobre TRTs. Tudo sobre TRTs. Então você vai conseguir extrair bastante coisa desses vídeos, dessas lives, dessas análises de editais que nós fazemos, e com certeza vai ajudar bastante você aqui no seu planejamento também, beleza? E você vai perceber que o raciocínio é sempre o mesmo, do que a gente sempre fala aqui no canal, né? Aqui ele está bem direcionado para essa prova, mas os princípios são sempre os mesmos. Eu recomendo que você estude por ciclos, que você tente esgotar todas as matérias no mínimo tempo possível aí que você conseguir, com qualidade, claro, e que você, ao final de um ciclo aqui, que eu recomendo nesse caso pós-edital, que seja de um mês, pelo menos um mês, né? Aliás, no máximo um mês, quanto menor, quanto mais rápido esse ciclo, melhor. No final desse ciclo, eu recomendo que você faça um simulado, uma simulação da prova mesmo, com todas as disciplinas, marcando o tempo, tudo, para que você tenha uma noção legal sobre o seu rendimento em cada uma das disciplinas, porque isso vai ser importante para você ajustar o próximo ciclo, para que você possa aqui mexer na carga horária e conseguir o melhor planejamento para você, tá? Pensando em um planejamento personalizado para que você possa focar naqueles pontos que você tem dificuldade, naqueles pontos que você pode melhorar mais, beleza? Aqui eu dividi, eu coloquei 5 horas por dia, tá? Eu recomendo que vocês façam aí o máximo de tempo que vocês puderem estudar por dia com qualidade, porque momento pós-edital é assim, tá todo mundo correndo, você precisa estudar o máximo possível. Aqui eu já fiz uma divisão, né? Eu mantive aquela distribuição de pesos que eu já mostrei para vocês. Vocês viram que português corresponde a 22% da pontuação possível. Eu coloquei 1 dia e meio de português, certo? São 15 questões com peso 2, 30 pontos possíveis. Eu coloquei aqui português na segunda-feira e na terça-feira. E na terça-feira você vai estudar também redação. Lembra que eu falei que é muito importante você praticar a redação, e eu fiz essa distribuição aqui para você. Se você tem dúvidas sobre como estudar português da melhor forma possível, no Aprovação Ágil eu explico em detalhes para você que já tem uma Aprovação Ágil. Se você não tem, dá uma olhada aqui no vídeo recomendado que eu estou colocando aqui em cima, que é um tutorial sobre como estudar português. Lá eu conto como que eu estudava português da melhor forma possível, e inclusive essa questão de português, essa estratégia que eu ensino para você estudar da melhor forma português, vai ser muito útil nas matérias que você tem dificuldade, e muito útil também em informática, tá? Eu recomendo que você dê uma olhada aí nessa estratégia que eu utilizava para estudar português, e utilize também informática, que vai ajudar bastante. Então, português aqui, de acordo com o peso, eu já juntei com a redação, porque eu acho que fica legal, porque você já está estudando português, já faz a redação também. Então, segunda e terça, você vai estudar português e redação. Redação apenas na terça-feira, um dia da semana, para você praticar. Você vai ver que eu coloquei aqui 3 horas de estudo de redação, e eu recomendo aí que você faça pelo menos 2 redações, tá? Por semana, para ter uma pontuação legal, para evoluir bastante nesse ponto. Legislação, direito de pessoas com deficiência e informática, como eu já mostrei para vocês, tem um peso bem menor. Você precisa levar isso em consideração no seu planejamento. E eu coloquei aqui, vocês viram que eu coloquei 5 horas por dia, mas eu arredondei aqui para cada disciplina 2 horas. Tá? Você pode colocar 1h30, tá? É só um norte para você mesmo, para você distribuir aí igualmente o seu tempo de estudo. Em legislação, direitos de pessoa com deficiência e informática. Informática, lembre-se de dar uma analisada nesse vídeo que eu falo sobre português e utilizar a mesma estratégia. Legislação e direitos de pessoas com deficiência é lei seca, texto puro de lei. Tá? Você não tem jeito, você precisa dar uma olhada legal aí no texto puro dessas leis, desses atos normativos que eles pedem. Beleza? Não tem segredo. Direitos de pessoa com deficiência você vai encontrar, inclusive, bastante questões. Tá? Legislação específica do tribunal você não vai encontrar tantas questões, porque é claro que só provas anteriores do TRT que pediram esse tipo de conhecimento. Então eu recomendo que você pegue ali o conteúdo e leia bastante. Leia, releia, até você conseguir memorizar todo o conteúdo, beleza? Depois vocês vão perceber que em conhecimentos específicos esse concurso está bem mais simples do que a imensa maioria. Eles não estão pedindo administração pública, que é um conteúdo que normalmente
as provas da FCC principalmente, né, que não da OSCP, mas a OSCP está copiando bastante a FCC, né? E se você não entendeu ainda como que funciona a OSCP, dá uma olhada na última live que nós fizemos sobre o TRT-RJ, que nós falamos sobre esse perfil da OSCP, que já resumindo para você é bem parecido com a FCC, tá? É um pouquinho mais leve até que a FCC, mas bem parecido. E não tem segredo, ó. Como são 4 matérias apenas, 4 matérias de direito, você precisa estudar nos outros 4 dias da semana que você tiver, um dia para cada matéria. Essa é a melhor distribuição se você está começando seus estudos ou se você tem um rendimento muito parecido nelas. Então você vai pegar um dia para estudar direito constitucional. Direito constitucional, gente, lei seca. Para técnico judiciário e até para analista, legislação pura. Você precisa compreender a lei para, claro, acelerar seus estudos, entender o contexto daquilo, mas você não precisa se aprofundar em jurisprudência do STF, STJ, não. Lei seca, eles vão pedir foco na lei seca, beleza? Direito administrativo, nós já falamos várias vezes aqui. Tem uma parte ali do conteúdo, se você olhar no edital, que eles citam a lei. Lei tal, conteúdo tal, que é texto de lei. Aqui eles vão pedir também conteúdo da lei, texto puro da lei. Em alguns tópicos, como atos administrativos, princípios, você vai precisar de um material de apoio aí de doutrina, sabe? Um resuminho para concurso, um livro específico para concurso. Não precisa se aprofundar tanto não, tá? Principalmente para técnico, eles vão pedir alguns conceitos que são conceitos batidos. E o legal também é você utilizar questões anteriores para entender esses principais conceitos que eles pedem, tá? Você vai perceber que normalmente os conceitos se repetem e é um conhecimento muito fácil de achar. Qualquer sinopse aí, resumo de direito administrativo esquematizado vai ser suficiente para esses tópicos doutrinários. Direito do trabalho, atenção na reforma trabalhista, direito do trabalho e processo do trabalho. A grande chance de eles cobrarem em tudo nessas disciplinas é sobre a reforma trabalhista, porque isso criou uma grande mudança nos tribunais do trabalho. E isso é o que está sendo discutido atualmente. Então, muito foco na reforma trabalhista, tá? Pega a reforma trabalhista lá, pega a CLT no Planalto, dá uma olhada em todos os incisos, parágrafos, alíneas que foram alterados pela reforma trabalhista e marca ele. Pode marcar porque dá uma atenção especial para ele, porque provavelmente é isso que vai cair. Direito do trabalho e processo do trabalho, mesmo para técnico, eu recomendo, se você já tiver um conhecimento legal aí sobre essas disciplinas, não estiver começando agora, que você dê uma olhada em súmulas também, principalmente na parte processual do trabalho, porque a FCC costuma cobrar mesmo para técnico conhecimentos em súmulas, tá? Então se você já tem um ritmo legal aí, dá uma olhada com carinho em súmula também. Se você está começando, priorize a legislação pura, a CLT principalmente, né, nos tópicos ali que eles exigem o conhecimento. Está com dúvida de direito processual do trabalho, direito do trabalho, porque é uma legislação mais antiga, a CLT tem muitas modificações, tem alguns princípios que eles cobram, alguns conceitinhos ali que eles cobram. Pegue um material, aí, um resumo de direito do trabalho, um livro específico para concurso, para ter como material de apoio. E desse material você vai extrair todo o conteúdo normativo ali e vai separar esse conteúdo normativo para você estudar bastante a lei. Ficou com dúvidas sobre algum termo da lei? Utilize em paralelo esse seu material aí de apoio, esse resumo, esse livro sobre teorias, para te ajudar a esclarecer esse conteúdo da lei, tá? Assim você vai conseguir um direcionamento legal e pense que a maioria das questões cobra um conhecimento da lei, tá? Você precisa ter esse conceito na cabeça, não se aprofunda muito em teorias complexas da doutrina não, tá? Foco no perfil da prova, beleza? Basicamente é isso, gente. Você vai executar esse planejamento aqui, vai ser a melhor forma, principalmente se você tem um rendimento parecido em todas as matérias, que é claro que eu me baseei em uma pessoa assim. Se você, por exemplo, é pós-graduado em direito administrativo, se você já trabalha na parte administrativa de algum órgão, por exemplo, você tem uma facilidade grande com direito administrativo, você pode alterar, diminuir essa carga horária aqui e jogar um tempo em alguma matéria que você tem mais dificuldade. E a mesma coisa, depois que você realizar o primeiro ciclo de estudos, você perceber que, estou voando em direito constitucional, estou indo muito bem, e estou com dificuldade em direito administrativo, você usa aí um critério de proporcionalidade, né? Pensa no melhor para você.
diminui um pouco a carga horária daquilo que você está indo muito bem e põe um pouquinho de carga horária naquilo que você pode melhorar. Assim eu tenho certeza que você vai melhorar bastante e você vai conseguir o melhor rendimento possível para essa prova. Beleza? Então, resumindo aqui, ó, se você tem uma aprovação ágil, utilize esse conteúdo que eu estou disponibilizando aqui, essa divisão, para acelerar aí esse processo de análise do edital, né? Utilize aquela planilhinha também que tem sobre o perfil da prova, que vai te ajudar a direcionar, até mesmo se você está fazendo para outro concurso. Se você não tem uma aprovação ágil, utilize essa planilha. Ficou com dúvida? Dá uma olhada nas nossas playlists do TRT, tá? Na nossa playlist, na verdade, só tem uma playlist do TRT que vai ajudar bastante você a tirar dúvidas sobre diversos pontos, beleza? É isso aí, pessoal. Ó, deixa o seu gostei, comente aqui, tá? Se você gostou, compartilhe com seus amigos que vão fazer essa prova do TRT Rio de Janeiro. Se você vai fazer outros TRTs também, dá uma olhada aqui no Bitolei, que nós sempre falamos sobre todos os editais, tá? Vai valer a pena, é um tempinho que você vai assistir ali na live, que você vai ganhar bastante tempo na hora de estudar, na hora de executar o seu planejamento de estudo. Valeu, gente, um abraço para vocês e tchau!